Olá, meninas, mais uma vez, muito bom dia, sejam bem-vindas. Hoje, capítulo 17, Sinais Vitais, página 80. Vamos falar sobre o que indica que nós estamos vivos. O que indica como está o nosso estado de saúde? É ele, os sinais vitais. Só que antes, eu trouxe uma frase muito interessante, que eu gostaria que vocês refletissem nisso que eu vou falar. Quando a alegria de outra pessoa for a sua alegria, você terá entendido o significado de amar. Às vezes, a gente só entende o significado da alegria quando quem está à nossa volta está alegre. Quer ver uma mãe feliz? Faça o filho dela feliz. Ela sorri. Por quê? A gente só entende o sentido da vida, que é quando nós fazemos outra pessoa ser feliz. A gente não é feliz sozinho. Onde você só faz coisas para você, se torna algo chamado egocentrismo. É só para mim. Mas quando você faz para alguém, parece que a recompensa é muito boa. Então, reflita nisso. Vamos procurar fazer as pessoas que estão à nossa volta felizes. Vamos fazer uma pequena revisão? O que a gente viu ali na aula passada? Nós falamos sobre aquele assunto muito interessante que é a alimentação, ou seja, a reeducação alimentar. Então, o que é importante? A reeducação alimentar não é só para o idoso, é para o adulto, é importante que a criança faça, porque a reeducação alimentar, sabe o que está inclusa nela? O aumento da ingesta de água. Porque nós achamos que a alimentação saudável é água. Desculpa, a alimentação saudável é só comer fruta, é só comer verdura. Na verdade, não. A alimentação saudável inclui, sim, fruta, legume, verdura, mas inclui água, inclui sucos, inclui saber alimentos que fazem baixo índice glicêmico. Sabe o que isso quer dizer? São aqueles alimentos que não têm muita caloria, que não têm muita gordura. Porque a gordura, nosso corpo precisa, foi isso que a gente falou na aula. Nosso corpo precisa de gorduras, mas nosso corpo precisa de gorduras boas. A gordura extraída do abacate, a gordura do azeite de oliva, não fica aquecendo ele no fogo. Aquele que você come ali para temperar a salada. Então, o nosso corpo produz gordura. Foi isso que nós falamos na aula passada. Então, o que eu quero que vocês guardem aí no fundinho do seu coração? Eu gostaria que vocês pegassem depois da apostila com mais carinho, relesse novamente, anotasse ali. Se você come coisas que têm carboidrato, qual que é a função dele no nosso corpo? Da energia. E as vitaminas, o que elas fazem? E as proteínas, o que elas fazem? E as fibras? Comer fibra é só para poder ajudar a regulação do intestino? A resposta é não. A fibra, se você comer alimento que tem fibra, exemplo, aveia é um exemplo, são alimentos que vai ajudar a baixar o colesterol. Então, você vê, você come uma coisa, mas daí se eu ficar comendo o tempo inteiro só produto industrializado, só enlatado, só doce, o que vai acontecer? Às vezes tem coisa que é gostosa ao nosso paladar. Mas a gente tem que lembrar da palavra qualidade de vida, reeducação alimentar. São palavras-chave para a prevenção de doenças, ok? Então, a professora fez um bom apanhado aí, o que nós falamos. Então, nós ressaltamos que é muito importante. Oi, Beatriz, bom dia. A professora viu que você entrou, seja muito bem-vinda. A professora está fazendo uma revisão aí do que nós falamos na aula passada, que é muito importante a importância de uma alimentação balanceada e a reeducação alimentar, principalmente por causa da condição física dos nossos clientes, tá? Hoje, nós vamos falar sobre os sinais vitais. Então, eu vou iniciar a aula e gostaria que, ao chegar dela, o meu objetivo é que você saiba quais são os sinais vitais. Aí você vai dizer, professora Evelyn, eu já sei quais são. Mas, então, se você sabe quais são, o que são os sinais vitais? Então, vamos lá. O que são os sinais vitais? São os sinais que mostram as funções orgânicas. Ou seja, são os indicadores do funcionamento fisiológico do corpo. É ele que nós vamos saber se o nosso cliente está bem ou não está. E todo mundo acha que sinal vital ou sinais vitais está direcionado apenas à pressão. Alguém começou a passar mal. Ai, veja minha pressão. Só que às vezes não é a pressão. O nosso corpo, ele fala quando algo não vai bem. Só aferir a pressão
é complicado quando se fala em primeiros socorros. Quando está falando em primeiros socorros, é pulso e respiração. Quando nós estamos falando em acompanhar um cliente em casa, por exemplo, você é uma cuidadora de uma pessoa que está doente, aí sim você vai lembrar da pressão. Porque normalmente, quando a pessoa está em casa, o coração é o primeiro que indica. Daqui a pouco vem a pressão. Daqui a pouco aquela moleza no corpo. Ou então a pessoa fala, minha cabeça parece que vai estourar. Então, isso tudo que eu estou mencionando são sinais do nosso corpo dizendo assim, ó, alguma coisa não está bem. Certo? Então, se a professora perguntar lá na atividade daqui a pouco, assim, o que são os sinais vitais? Você vai responder bem lindo lá, porque o que são os indicadores do funcionamento fisiológico básico do nosso corpo. Certo? E quais são eles? Ó, a professora vai mencionar os 4 que são mais utilizados. A temperatura. Quando o nosso corpo está acima da temperatura, quer dizer que a gente está com febre. Febre a forma do corpo dizer assim, Esmeralde, tem alguma coisa invadindo o nosso corpinho. Então, eu vou deixar você saber como. Você ficando quente. Quer dizer que alguém está invadindo. Normalmente, febre é sinal de infecção. Coração está batendo muito forte. Você está muito emocionada, ou é reação de algum medicamento, ou é algum problema. Frequência respiratória, de repente dá uma falta de ar, uma sensação de desespero, uma coisa ruim, através da respiração. E a pressão arterial já sabe. Só que agora, hoje, nessa aula, eu venho trazer uma informação que é para você, assim, ficar atento. Um exemplo. Como é que eu sei que alguém está passando mal com a pressão alta? Maria Antônia, como é que você sabe que uma pessoa está passando mal, que o problema que ela está passando mal é por causa da pressão arterial? Como é que você pode saber? Ah, é só medindo, professora, porque os sintomas da pressão alta e da pressão baixa, muitas vezes são iguais, né? Então, teve um caso de um amigo meu que ele sempre teve pressão alta, né? Não, sempre teve pressão baixa. Aí ele estava passando mal e começou a comer sal. Não, minha pressão está muito baixa, não sei o quê. E aí, um cunhado meu era farmacêutico, falou, deixa eu medir essa pressão sua. Mediu a pressão dele, estava 18/10. Você entendeu? Então, quer dizer, não dá para saber. Fantástico isso que você acabou de mencionar. Realmente, você só vai saber se a pressão é aferindo. Só que tem um detalhe. Quer ver um detalhe muito grande? Vocês sabiam que a pressão pode estar lá nas alturas e a pessoa não está sentindo nada? Sim, eu não sinto nada. Às vezes você está aí sentadinha assistindo aula e aí tua pressão está lá, ó. Tá para estourar uma veia na cabeça e você não sabe. Vou compartilhar com vocês, me enviaram um vídeo que eu achei muito interessante, que tinha um professor que ele estava fazendo, não me recordo se é yoga ou se é pilates, eu sei que ele estava fazendo ali, naquele momento, alongando, de repente a aluna olhou bem para a câmera e ele estava paralisado. E ela falava, você está conseguindo me entender? Ele só fazia assim. Ela falou, você está passando bem? Eu sei que ela foi conversando com ele durante o vídeo, que eles estavam gravando a aula que eles estavam tendo, assim como a gente está tendo aqui, né? E daqui a pouco ela foi perguntando, professor, ele foi fazendo assim, e ela estava ligando para emergência e continuou a filmagem da aula. A ambulância foi, ela foi falando, eu estou aqui, ele está assim, peça para ele sorrir, ele não sorria. Pede para ele cantar uma música, que é o SAMU, que eu ensinei para vocês. Sorriam, lembra? Abraça ou aperte a mão, estique sua mão, cante uma música urgentemente. Então, ele teve um AVC ao vivo, porque a pressão dele estava muito alta e ele não estava sentindo nada. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês que atualmente tem agora um 5º sinal vital que é utilizado. Se ele não tiver em suas anotações, anotem ele aí, que é o sinal de dor. Como assim? Se você for trabalhar com um cliente que seja um cliente oncológico, ou seja, um cliente que tenha problema de câncer, tem um outro sinal que normalmente os especialistas falam que é o sinal de dor.
Eu não vou mencionar muito ele, eu vou só para que você saiba, então, se a professora perguntar. Quais são os principais sinais vitais? É a pressão arterial, é o pulso, que quer dizer a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura corporal, que é a febre, e a dor. Dor e sofrimento, ou seja, a dor, ela indica ali como que está o sofrimento da pessoa. Ela está com câncer, tem clientes que vão para casa, principalmente agora em época de pandemia, não quer ficar internada, é um câncer terminal, não tem o que fazer, o médico deixa bem claro para a família, o cliente continua tomando seus medicamentos, mas ele vai ser acompanhado em casa. Então, se tem um cuidador, se tem alguém ali da família, é ele entender. Então, depois, com muito carinho, depois que acabar a aula, leia sobre isso. Esse sinal vital correlacionado à dor. Então, é feita uma avaliação de dor. Exemplo, Esmeralda, de 0 a 10, como que está a sua dor? A pessoa vai falar 5, 7, teve 10, não vai deixar a pessoa com 10. Tem que levá-la urgente para o hospital novamente, não dá para ficar em casa, tá bom? Então, agora que você anotou, nós já falamos um pouquinho aí dos sinais vitais, vamos falar sobre a importância deles. Olha só. Então, os sinais vitais, um exemplo, a pressão. Tanto como a gente acabou de mencionar agora, quando ela está alta, quando ela está baixa, ela pode trazer danos. Só que detalhe, quando ela está alta, a consequência é o AVC. A professora já deu essa aula para vocês, então, se tiver acima de 130, o carro está passando o sinal amarelo. Tem que procurar, tem que realizar mudanças. Que mudanças? Nós vamos falar sobre isso. Hipotensão. A pressão baixa corre o risco do cliente desmaiar fácil. Quem sabe que a sua pressão é mais baixa, tem que já procurar saber ali com o cliente, quando você começa a atender ele, quando você começa a acompanhar ele, como que é a tua pressão, dona Maria? Ela vai dizer, por exemplo, Esmeralda, normalmente, como que é a tua pressão? Sua pressão normalmente é mais alta, tua pressão é normal, tua pressão é baixa? Como é que é a tua pressão? A minha é normal. Então, eu tenho que ficar atenta. Se eu perceber que ela está ficando muito branquinha, tá apática, assim, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou oferecer um copo de água para ela. Vamos oferecer água para saber se é o quê? É o clima? É algum medicamento que essa cliente está tomando, que de repente está fazendo isso? Ela está entrando num processo de depressão? De repente faz a pressão cair, fica xoxa, não bebe água? Primeira coisa, um copo de água. Vamos tomar uma aguinha, bem? Você comeu por agora? Vamos comer uma maçã? Por que isso? Para entender se aquilo dali como tá, percebeu que não melhorou? Se ela tiver em casa, um aparelhinho de pressão. Não tem? Agora, para você ter uma ideia, não é toda farmácia mais que afere pressão arterial. E sabe por quê? Porque tinha muito profissional que não aprendia a ferir da forma correta e passava um valor errado e fazia com que o cliente saía lá de dentro passando mais mal do que na hora que ele entrou. Então, assim, você vê que quem afere pressão arterial é o farmacêutico, não é mais o atendente. Então, esse é o motivo. Profissionais que às vezes não sabiam da forma correta e não davam orientação, faziam com o cliente passando informações erradas. Temperatura. A temperatura, esses nomes que são escritos aqui, ó, tudo que é hipo é baixo, tudo que é hiper é alto. Seja a pressão, seja a temperatura. Tipo hipotermia, temperatura baixa, hipertermia, temperatura alta. São terminologias que são utilizadas. Na frequência cardíaca, é BRAD. Na respiração também é BRAD. BRAD é baixo. TAC é alto. A pessoa está com o coração batendo menos que 60. O coração está batendo muito devagarzinho. Está respirando menos que 16. Tem que tomar cuidado. Está abaixo de 16, não está bom. E lembra que eu mencionei a escala de dor? A escala de dor é por ordem numérica. É por categoria de palavras. Se a pessoa não poder falar, é pela parte visual. Você percebeu? De acordo com a expressão visual. E expressão de dor. Se a pessoa está fazendo uma expressão de sofrimento,
Então, só que esse sinal vital nós não vamos mencionar hoje em aula. Nós vamos voltar a falar ele em outro momento. Como que eu checo? Como é que eu sei? O que pode estar alterado no meu cliente? Existem fatores que podem alterar os sinais vitais. Quais são esses fatores? Desde a temperatura do ambiente. Se o cliente está numa temperatura alta, com certeza vai estar alterado. Mudou o clima, muda a nossa temperatura. Durante o sono, de acordo com a idade, o uso de alguns medicamentos pode alterar os sinais vitais, desde a pressão quanto a respiração, o coração, a alimentação. Come uma feijoada daquelas no dia de calor, o coração força. Então, exercício físico, fator hormonal, mulher quando está entrando na menopausa, altera os sinais vitais. O banho pode fazer abaixar a temperatura. O estresse pode fazer você ficar com o coração batendo mais forte, respirando de forma errada. Então, assim, vamos lá, ó. Primeiro sinal vital, que ele é muito importante, pressão arterial. Então, o que a gente vai entender de pressão arterial? Que a pressão arterial, o conceito dele é a consequência da força. É a força que o sangue faz na parede da artéria. Quando a gente esteve no presencial, eu até falei para vocês, lembram? Vamos pensar que a nossa artéria, ela é comparada a um encanamento de casa. Quando a água está com muita força, ela pode fazer o quê? Romper uma artéria dessa. Só que no encanamento é uma coisa, no nosso corpo vai ficando fraco. Vai ficando fraco, pode surgir um aneurisma. O que é um aneurisma? É quando está forte. O conceito, contração, relaxamento, a pressão alta e a pressão baixa, a mínima, a máxima e a mínima. Quando o coração manda o sangue, ele faz força, ele manda o sangue para todo o corpo. Quando o sangue volta, ele repousa. Então, é a contração e o relaxamento. Então, a pressão arterial é a medida da força do sangue contra a parede da artéria. Ou seja, essa medida dessa pressão, ela é verificada por uma pressão máxima e por uma pressão mínima. Por que a gente afere pressão arterial? Para avaliar a condição do sistema cardiovascular da pessoa. Quando o médico vai fazer algum diagnóstico, ele afere pressão. Para auxiliar no tratamento, para saber se o medicamento... Vamos supor, Beatriz começa a tomar medicamento de pressão alta. Como é que ela sabe se o medicamento está dando certo? É a finalidade, ela tem que aferir. E aí evoluir. Se depois de muito tempo o cliente tomando aquele medicamento, será que aquele medicamento ainda está fazendo o mesmo efeito? Então, pensando nisso, ó, a hipertensão arterial é o aumento da pressão. Está passando tão forte o sangue aqui, ó, que está forçando demais. E isso pode causar o quê? Isso pode causar um rompimento. Se for aqui na cabeça, o AVC, acidente vascular cerebral. Hemorrágico quando é força, lembra? E isquêmico é quando a pessoa, além de estar com a pressão alta, está com o colesterol alto. Pode ser por trombo. Agora, o que eu vou compartilhar com vocês? Os parâmetros. Nós já falamos disso em outro momento, mas só relembrando, uma pressão normal, ela vai desde 120 até 100. E o relaxamento ali, 84, não pode estar acima de 90. Ó, tô no meu limite. Ó, já não tá bom. Então, tem alguns cardiologistas que aqui ele já fala, ó, teu corpo tá indicando que vai dar problema daqui a pouco. Então, o que é interessante saber? Os fatores de risco. Se você vai cuidar de um cliente e sabe ali que não adianta, vamos supor, a Domingas está com dor muito forte. Se ela estiver sentindo dor, se ela estiver ansiosa, se ela estiver estressada, se ela estiver com bexiga cheia, não vai resolver aferir a pressão dela. Sabe por quê? Porque vai dar alterada. Quando a gente está em estresse, a pressão sobe. Quando a gente está muito ansioso com alguma coisa, é normal, nossa pressão está alta. Você fala, mas eu só estou ansiosa, professora, eu não sei, estou passando por algum problema. Isso sobe pressão. Então, por isso que a Bíblia relata, sabe o quê? Vamos viver cada dia o seu mal. Porque o ontem passou, não tem como a gente mudar, já aconteceu. E o amanhã a gente não sabe, porque é uma incerteza na vida de todo mortal.
Aquele mortal que acredita em Deus sabe que o futuro pertence a ele. Aquele que não crê em nada, ele tem só o agora. Ele não acredita nem que o amanhã vai chegar. Só que nós cremos que o amanhã vem. Ele vai chegar, para uns, hoje é o último amanhã. Não vai chegar o amanhã. Então, a pressão arterial tem que tomar muito cuidado. Pai, mãe tem problema de pressão arterial, filho, filha, mãe, pai, vô e vó, você já vai ter uma propensão. A obesidade é outro fator que aumenta. O estresse, não está fazendo alimentação saudável e excesso de sal. Em outro momento, a gente já falou sobre isso, eu estou só repetindo algumas coisas e deixando bem claro. Não é só orientar o cliente a tomar o medicamento, tá? Cuidar da pressão é o medicamento, é aferir a pressão arterial, é a alimentação, é a atividade física. Então, é tudo junto, entendeu? Tem vários tipos de medicamento para pressão arterial. É o médico que vai dizer qual o medicamento que ele quer ali que o cliente tome. E que alguns, o médico quer que tome o medicamento para pressão e o diurético. Então, se você estiver anotando aí na parte de pressão arterial, anota que se você for assumir um cliente que ele toma medicamento para pressão alta, ele toma para pressão alta e toma diurético, ou seja, para ele fazer xixi. Que todos esses fatores aqui, eles influenciam. Controlar o peso, a alimentação, cuidado com bebida alcoólica, o excesso de estresse, o cigarro. Tomar o medicamento faz a diferença, mas controlar o sal. Não é por causa do sal, é o sódio que tem do sal. Você fala, eu não como coisa com sal, mas tem produtos que a gente come que já vem embutido. Exemplo, salame, salsicha, mortandela, linguiça. É gostoso, mas tem muito sódio. Então, a prática de atividade física auxilia. Ainda, a Antônia até mencionou aí o caso do amigo dela, então, sobre a hipotensão. Então, a hipotensão não se toma medicação para subir. A hipotensão tem que ser controlada, porque a pessoa tem facilidade em desmaiar, ou seja, o sangue não bombeia com tanta força quanto precisa. Então, facilmente desmaia. Sabe qual que é os primeiros socorros que deve ser feito se alguém sentir que a pressão está baixa, aferiu, viu que está baixa? Senta a pessoa, ainda não estou bem, eleve as pernas, sal debaixo da língua, não é engolir, uma boa xícara de café, o café faz subir pressão, e ainda ou um bom suco de laranja. Esse daqui é o que você pode fazer. Se a pessoa perceber que persistiu, tem que procurar por uma avaliação médica, tá? Pulso. Pulso é muito importante. Aonde a gente vai aferir pulso? Então, eu quero que você pegue esses 2 dedinhos que a professora ensinou, igual lá na aula, e coloque nessa região aqui, ó. Essa região aqui, entre o osso radial, que fica aqui, aqui você vai pôr os 2 dedos. Isso aqui é o pulso radial. Existem outros lugares? Existe. Como que a gente vai verificar o pulso? Ó, recém-nascido, criança, adulto, idoso, são valores diferentes. Aí na sua apostila tem adulto, criança, bebê. Se não tiver, anote o idoso. 60, 70. Professora, se o meu idoso estiver com 80, tá ruim? Não. Mas é comum que o idoso, o coração dele às vezes bate mais forte, vai devagar mesmo, tá? Tem que observar se não é reação adversa de medicamento. Então, vamos supor, o que você vai fazer na hora desse intervalo? Se você tiver com alguém da família em casa, você pode fazer. Se você estiver sozinho, faz você mesmo. Você vai pegar o celular ou o relógio, se tiver com o relógio, ligar o cronômetro lá, deixar o cronômetro 1 minuto. E você vai contar quantas vezes o seu pulso bateu em 1 minuto. Combinado? Quando a gente voltar, você vai falar para mim quanto que deu o seu batimento cardíaco. Vamos supor, acabou o meu batimento cardíaco. Quando está escrito BPM, é batimentos por minuto, tá? Aí na tua apostila. Respiração. Vou ensinar uma técnica para você agora. Só relembrando, ó, aqui nessa região, ó, também você consegue sentir o pulso aqui onde tem a veia, mas o lugar mais recomendado é aqui no pulso, aqui no pescoço. Existem vários locais, tá? Onde você pode. Então, de acordo com conforme está o pulso, ó, na carótida, radial, na axila, na região braquial.
Poplítea é atrás do joelho aqui, tá? Região poplítea. Em cima da perna que você consegue. Então, toda essa região você consegue aferir o pulso. Em cima do pé. Ó. Esses são os locais. Depois que 1 minuto passou, você aferiu, você contou quantas vezes seu coração bateu por minuto, correto? Qual que é a técnica para saber fazer a respiração? Nós vamos fazer lá em sala de aula, mas eu vou começar a ensinar agora. Um segredo. Você não vai contar aí para quem estiver do seu lado que você vai aferir o pulso. Vamos supor que a Dominga esteja com a filha dela lá e fala, filha, me ajuda aqui. A professora falou que eu vou sentir teu coração, vou zerar o meu cronômetro no celular e vou contar durante 1 minuto quantas vezes eu senti seu coração pular aqui. Só que você não pode contar, sabe o quê? Vai acabar 1 minuto, você vai bater 80 vezes, você vai anotar 80. Mas fala só mais 1 minutinho. Vou continuar. Você vai fazer de conta que você continua contando o pulso, o batimento, certo? Só que daí você vai ver quantas vezes a pessoa respirou. E 1 minuto de novo. Só que um exemplo agora. Se eu parasse a aula agora e falasse, Antônia, eu vou parar o meu celular aqui e vou contar quantas vezes você está respirando por minuto. Deixa eu ver. E vou ficar olhando. Sabe o que acontece? Quando você fala para alguém que você está contando a respiração dela, ela fica assim, peraí, será que eu estou respirando certo? Então, você nunca pode contar para o seu cliente que você está contando a respiração dele, tá? Senão ele não faz uma respiração verdadeira. Então, a respiração, como é que você vai observar? Você vai perceber ali se está enchendo, esvaziando ali o quê? A entrada e a saída de ar. Um exemplo. 1, 2. Então, durante 1 minuto, o idoso respira lá, entre 14 a 18 respiração por minuto. Adulto respira um pouco mais rápido. O bebê ele respira assim, igual o cachorrinho, entendeu? Lembrando bem que a orientação principal que a gente tem que dar para o nosso cliente é respirar sempre pelo nariz e soltar pela boca. O nosso nariz tem filtro. Olha aqui um exemplo, tipos de respiração diferentes. Isso aqui são terminologias que não estão na apostila de vocês, mas se vocês quiserem saber como é que é, algumas estão, outras não, eu trouxe mais. Até na sua apostila aí, a dispneia e a apneia, são as 2 primeiras aqui. Eu trouxe mais algumas aqui. Se vocês quiserem, acharem interessante, solicite lá que a professora envia, tá bom? Então, só relembrando a técnica para aferir a pressão arterial, você vai continuar com a mãozinha lá no pulso e vai continuar olhando ali para Maria. E faz de conta que você está sentindo o pulso. Você pode até fazer assim, ó. Na verdade, você está contando a respiração da pessoa. Porque se você não fizer essa simulação ali, a pessoa, quando você fala para ela que ela está verificando, altera, não sai verdadeiro, tá bom? Temperatura. Nossa, agora em época de pandemia, nunca se ouviu falar tanto em aferição de pressão arterial. Todo lugar que você chega, ela dando o bracinho. Então, a febre não aparece isolada. As pessoas aferem se você está com febre, é porque é um sintoma que alguma coisa atinge o teu corpo. Então, é um mecanismo de defesa do organismo, para poder mostrar para você. Então, quais são os locais? Pode ser na axila, pode ser na região inguinal, que é aqui na virilha, né? Pode ser na boca, como pode ser retal. Antigamente se usava muito esse termômetro de mercúrio. Hoje em dia existem vários tipos de modelos de termômetro. Esse termômetro aqui, ele é bem eficaz. Só que ele é muito fácil cair no chão, ele tem muita sensibilidade. Quando você está fazendo assim para baixar o mercúrio aqui, cai e quebra. Existe o termômetro digital, tem que observar que tem que zerar ele, tem que aparecer uma sigla chamada assim, LO, para aí então você colocar no cliente. Existem termômetros digitais, tem termômetro que é de orelha, normalmente em bebê é usado, ó. E esse aqui é o que mais está se utilizando ultimamente, tá? Existe termômetro que você pode, que é específico para a boca, tem termômetro que é para a região anal, axila e auricular. Só relembrando, é importante você saber que 35 a hipotermia, de 36 até 37,4 é normal.
Lá na unidade básica de saúde, eles consideram febre a partir de 37,5. Quando a pessoa está com 37 e pouquinho, chama-se subfebril, entendeu? É considerado subfebril. 39 febre alta, mais de 41 hipertermia. O que pode dar? Convulsão. Então, até agora, o que a gente falou? Dos sinais vitais. Então, eu vou mandar 3 perguntinhas daqui a pouco para vocês responderem lá. O que são os sinais vitais? Quais são eles? O que é importante? Daqui a pouco a gente vai retornar. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre como é que a gente acomoda quando a gente está cuidando de um paciente acamado. O que é importante saber? O que é importante fazer e por que nós vamos fazer? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vou encerrar essa aula falando o seguinte: aquele que não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. Então, nós não somos essas pessoas que vamos aceitar o que vem pela frente. Vamos lutar pelo futuro que nós queremos. Queremos aí, estamos mesmo em meio a tanta dificuldade estudando, aprendendo. Nesse momento, a professora vai encerrar essa aula dizendo